E no quadro Mais Saúde, vamos falar da endometriose, que é uma doença que afeta cerca de 6 milhões de brasileiras. Aqui com a gente, o ginecologista, especialista em fertilização, Ivan Pena. Doutor Ivan, boa tarde, muitíssimo obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Agora explica pra gente primeiro o que é a endometriose. Boa tarde, Carla. Boa tarde, telespectadores. A endometriose é uma doença que acomete quase 10% da população. Ela é exatamente aquele tecido da menstruação que, em vez de sair pela vagina, ele acaba se acumulando em alguma parte do corpo, normalmente dentro da pelve ou barriga, como a gente fala. E o que é que causa essa doença, doutor Ivan? Bom, a gente tem várias causas, nenhuma bem definida. A gente sabe que existe o que a gente chama de uma menstruação retrógrada, ou seja, parte daquele tecido menstrual que iria sair para a vagina, aquele sangue, ele sai pela trompa. E aí cai dentro da pelve e aí pode dar a doença. O problema é que 70% das mulheres têm essa menstruação retrógrada, mas apenas 10% vão desenvolver a doença. Agora, existe uma predisposição, isso seria hereditário? A gente estudou muito isso. Lá na Universidade Federal Fluminense, a gente fez até um trabalho com um painel genético para ver se a gente conseguia diagnosticar isso, se conseguiria fazer o diagnóstico precoce nessas pacientes, caso fosse genético. Ainda não tem uma certeza sobre isso, a gente não conseguiu fechar esse diagnóstico. O que a gente sabe é que uma série de situações do meio ambiente podem favorecer o desenvolvimento da endometriose. Que tipo de situações, por exemplo? Por exemplo, a gente já sabe que uma série de substâncias presentes, por exemplo, no plástico, como o bifosfenol, pode ser uma causa de desenvolvimento da endometriose. No plástico? No plástico. E como é que as pessoas teriam contato isso? Por exemplo, é aquilo que a gente ouve, o plástico aquecido, por exemplo, botar água quente ou café quente num copo plástico, na verdade, seria essa substância? A ingestão dessa substância? Não necessariamente. O que a gente sabe é que hoje, quando você procura um plástico, uma mamadeira, um copo, você pode procurar se tem sem o bifosfenol, porque isso era mais 10, 12 anos atrás. Depois que a gente descobriu tudo isso, isso vem saindo do mercado, mas é uma das causas que pode favorecer o aparecimento da endometriose. E é uma doença que dói, causa dor? Como é que a pessoa chega a descobrir? Porque algumas mulheres não sentem, outras sentem dor, é isso? Perfeito. A sintomatologia da endometriose, ela varia muito. Tem pacientes que têm muita dor e pouca lesão da doença, e tem pacientes que têm muita lesão da doença e não tem sintomatologia nenhuma. Vai aparecer por uma dificuldade de engravidar, por uma infertilidade e coisas nesse sentido. Ou seja, a pessoa que não sente dor. E agora, eu queria, antes de fazer essa pergunta que eu iria fazer agora, a idade, porque... Endometriose é uma doença do período em que a mulher é reprodutiva. Então, ela vai ali até a época da menopausa. Nesse período, ela pode desenvolver. E uma coisa importante para falar é que a menstruação, ela não deve doer. A menstruação não pode doer. Não é aquilo que a vovó falava, olha, a menstruação dói. Ela não pode doer. Mas muitas mulheres sofrem muito ainda com a menstruação. Essas mulheres têm que ficar de olho. Porque uma menstruação que ela não doía antes e começou a doer, ou começou a ter uma dor que começa a acontecer antes dela menstruar ou logo depois, pode ser um sintoma da endometriose. E essa paciente deve ir atrás. Agora, como muitas mulheres não sentem a dor, só vão perceber que tem a doença na época de engravidar, quando não conseguirem engravidar, seria isso, doutor Ivan? Isso mesmo. Se ela não tiver a dor, muitas das vezes o diagnóstico vem só quando ela está tentando engravidar. Então ela passa para um médico de reprodução assistida, esse médico começa a investigar e descobre que essa paciente tem endometriose. E que é provavelmente a causa da infertilidade. Porque a endometriose, ela muda a anatomia dos órgãos. Então, a trompa que precisa pegar o óvulo, ela passa a não pegar. Ela está em uma outra posição. Então, e N outras coisas podem acontecer. Ela muda a arquitetura porque ela faz inflamação e cicatrização. E o tratamento, doutor Ivan? Bom, o tratamento varia. Você pode começar desde tratamentos hormonais iniciais, como pílula ou mesmo anti-inflamatório, ou você pode ter tratamentos cirúrgicos. Em termos de tentar engravidar, o tratamento principal que a gente usa ainda hoje é a fertilização in vitro. E a chance de cura, da pessoa ficar curada? A endometriose não tem cura. Ela vai conviver com essa endometriose até a época da menopausa. O que vai acontecer é ela diminuir a evolução da doença. Uma coisa que diminui muito a evolução da doença é gravidez. Paciente que engravida com endometriose tem aí um ano e meio comparada da evolução da doença. Bom, então quem quer consegue ter o filho. Não é isso? Exatamente. Doutor Ivan, muitíssimo obrigada e um ótimo trabalho para o senhor. O prazer foi meu.